Imagine um povo que mudou o rumo da história da Europa inteira, surgindo do meio da neblina e desaparecendo sem deixar rastros. Seja muito bem-vindo. Eu sou José Pedro e você tá no Sem Filtro. Quando a gente fala em vikings, a primeira coisa que vem à cabeça são guerreiros brutais, machados gigantes e muito sangue. É isso que os filmes mostram, é isso que a gente aprende. Mas e se eu te dissesse que essa imagem tá incompleta? Hoje nós vamos tirar o filtro da história. E se os vikings fossem muito mais inteligentes, organizados e avançados do que qualquer professor já te contou? Neste vídeo, você vai descobrir segredos que ficaram escondidos por séculos, de tecnologias de navegação que pareciam impossíveis até mistérios que deixam historiadores de cabelo em pé até hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque a verdadeira história dos vikings é simplesmente inacreditável. Quem eram os vikings de verdade? A palavra viking não definia exatamente um povo, mas sim um modo de vida. Eram escandinavos que viveram aproximadamente entre os anos de 793 e 1066, vindos principalmente da região que hoje conhecemos como Noruega, Suécia e Dinamarca. Essa região era, e ainda é, marcada por fiordes gigantes, florestas densas, frio intenso e paisagens quase irreais. Um lugar difícil de sobreviver. E talvez por isso mesmo, esse povo tenha desenvolvido uma mentalidade extremamente adaptável, ousada e inovadora. Eles não eram apenas saqueadores. Eles eram exploradores, comerciantes, engenheiros navais extremamente habilidosos e sim, guerreiros temidos. Por que os vikings eram tão temidos? No início, os ataques vikings eram rápidos e cirúrgicos. Eles surgiam de surpresa, atacavam mosteiros ricos e desapareciam antes que qualquer exército pudesse reagir. Mas com o tempo, isso mudou. Os ataques viraram invasões organizadas. Depois, vieram ocupações permanentes. E por fim, reinos vikings inteiros surgiram em várias partes da Europa. Em determinado momento da história, os vikings chegaram a dominar quase toda a Inglaterra. Nada mal para um povo que, segundo muitos acreditavam, era primitivo. Eles eram analfabetos, mas não burros. É verdade que os vikings não deixaram grandes livros ou registros escritos como os romanos, por exemplo. Mas isso levou muita gente a cometer um erro enorme: achar que eles não eram avançados tecnologicamente. Na prática, era o oposto. Eles dominavam técnicas extremamente complexas de metalurgia, navegação, engenharia naval e comércio internacional. E tudo isso sem universidades, sem manuais técnicos e sem papel. As sagas são um mito ou verdade? Grande parte do que sabemos sobre os vikings vem das chamadas sagas islandesas. São histórias épicas, cheias de batalhas, heróis, deuses e feitos quase sobrenaturais. Durante muito tempo, os historiadores descartaram essas sagas como simples lendas, mas aos poucos, escavações arqueológicas começaram a mostrar algo curioso. Vários eventos descritos nessas histórias realmente aconteceram. Um dos personagens mais famosos dessas sagas é Ragnar Lothbrok. Segundo os relatos, ele teria derrotado monstros, liderado grandes expedições e tido uma morte cruel, jogado em um poço de cobras. Essa parte provavelmente é exagero, mas o que acontece depois da morte dele chama a atenção. As sagas contam que seus filhos reuniram um gigantesco exército viking e invadiram a Inglaterra. E adivinha? Escavações arqueológicas encontraram exatamente os vestígios dessas invasões nos locais citados pelas sagas. Coincidência?
Agora vem uma das partes mais impressionantes. Entre milhares de armas vikings encontradas pela Europa, algumas chamam a atenção por um motivo específico. Elas são absurdamente resistentes e afiadas até hoje. Essas lâminas misteriosas carregam uma inscrição estranha, Ulfbert. O aço usado nelas é tão puro e avançado que teoricamente não seria possível produzi-lo naquela época. Para isso, seria necessário atingir temperaturas que só seriam alcançadas séculos depois, na Revolução Industrial. Mesmo ferreiros modernos tentam até hoje recriar esse aço e ainda não conseguem explicar completamente como os vikings faziam isso. Magia? Conhecimento perdido? Ou algo que ainda não entendemos? Os navios que conquistaram o mundo. Sem os navios, simplesmente não existiria a era viking. As embarcações vikings eram longas, leves, flexíveis e incrivelmente rápidas. Elas conseguiam navegar tanto em rios rasos quanto em alto mar aberto. Enquanto outros povos mal conseguiam cruzar o Mediterrâneo, os vikings atravessavam oceanos inteiros. E aqui vem outra pergunta intrigante. Como eles navegavam sem bússola? As sagas falam de um objeto misterioso usado pelos navegadores vikings, a chamada Pedra do Sol. Segundo os relatos, esse cristal permitia localizar o Sol mesmo em dias nublados. Por muito tempo, isso foi considerado fantasia. Até que, em naufrágios antigos, arqueólogos encontraram cristais de calcita próximos a instrumentos de navegação. Testes científicos mostraram que esse cristal realmente permite identificar a posição do Sol através da luz polarizada. Ou seja, os vikings tinham uma bússola natural séculos antes da bússola existir. O mistério da colônia desaparecida. Na Groenlândia, os vikings fundaram uma colônia com milhares de pessoas. Eles viveram ali por quase 500 anos, comerciando marfim e prosperando. E então, simplesmente desapareceram. Não há registros claros de guerras, não há relatos de migração em massa, eles apenas somem da história. Mudanças climáticas? Crise econômica? Tempestades fatais? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Então, o que torna os vikings tão fascinantes? Talvez seja exatamente isso, o quanto ainda não sabemos sobre eles. Quanto mais descobertas surgem, mais percebemos que os vikings não eram apenas bárbaros violentos, eles eram ousados, inteligentes, inovadores e extremamente adaptáveis. Um povo que navegou onde ninguém mais ousou, que criou tecnologias à frente do seu tempo e que deixou um legado muito maior do que machados e batalhas. E agora eu quero saber de você. Você acha que os vikings eram mais avançados do que a história contou por séculos? Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já clica para assistir o próximo, porque ele vai te surpreender ainda mais.